Candidatos voltando aos seus postos para o reinício do debate. Agradecendo a todos pela presença aqui na Câmara Municipal. Tenho certeza que essa discussão está sendo bastante útil para a decisão do eleitor em 7 de outubro. Senhoras e senhores, vamos dar sequência então. Candidato perguntando para candidato mais uma vez. 2 rodadas. O nosso objetivo é fazer com que as propostas sejam apresentadas. E o primeiro a fazer pergunta nesse bloco é Raimundo Salles, candidato do PDT, que vai sortear para quem será dirigida a sua pergunta. Não, deixa aqui. Oi. Falando mais distante, viu, Salles? Marcelo Reina. Pode falar mais distante que está bem. Marcelo Reina vai receber a pergunta. Você tem 1 minuto para fazer a pergunta, Salles. Eu admiro muito o filósofo Michel Foucault, que informava que não pergunte por que o rei é rei, mas porque você é vassalo. Eu queria saber o seguinte, o que fez o PSOL se afastar da proposta do PT? Ele que nasceu no ventre do PT, qual a diferença tão grande entre a prática política do PSOL e do PT? 2 minutos para a resposta. Eu tenho uma outra, inclusive, comentando essa tua citação, o pessoal não acredita que deva haver reis e súditos. O pessoal acredita que deva haver direitos a serem cumpridos, dignidade, respeito ao ser humano. Então, isso é que nós entendemos como razão política. O pessoal é, sim, um partido feito da dissidência do Partido dos Trabalhadores, se iniciou com o processo do mensalão, foi fundado pela Heloísa Helena, ex-senadora. Temos como os nossos principais representantes Randolfo Rodrigues, eleito o melhor senador do Brasil, foi que fez a cassação, pediu a cassação do senador Demóstenes Torres. Ivan Valente é o nosso candidato a deputado federal, é o nosso deputado federal que representa o Estado. E me orgulho muito de fazer parte de um partido que hoje é uma reserva ética e moral na política. Quando dizem que o pessoal nunca assumiu um cargo executivo, isso para nós é uma honra, porque toda porquice que existe na política não pode ser filiada, não pode ser associada ao PSOL. O PSOL tem um diferencial, tanto na sua propositura, o PSOL tem um diferencial na forma de pedir voto. Nós não aceitamos doação de bancos, empreiteiras, latifundiários, isso é estatuto do partido, porque isso gera um conflito de interesse. As empresas que financiam campanhas depois vão querer algo em troca, aí acontece depois as licitações fraudulentas, obras superfaturadas, cargos de comissão para pagar o patrocínio de campanha, e também somos diferenciados quando assumimos um mandato. Isso é uma verdade expressada no belo mandato do senador Randolfo Rodrigues, Chico Alencar, eleito o melhor deputado federal do Brasil, Ivan Valente, também reveza com Chico Alencar em toda a eleição, na eleição do Congresso em Foco, como o melhor deputado federal do Brasil. Então, me orgulho muito de fazer parte do PSOL, e só há uma razão de eu ser candidato. A razão é que existe o PSOL. O PSOL é um partido necessário, como a minha candidatura é necessária. 1 minuto para Raimundo Salles. 1 minuto para... Bom, primeiro eu quero dizer para o Alexandre Flack que não é 80 votos que vai ser para a nossa amizade. A gente gosta pra caramba dele, entendeu? Quero dizer para você também, meu Raina, que a Heloísa Helena não aguentou o PSOL e saiu do PSOL. Entendeu? Nossa, ela saiu do PSOL, não saiu? Não, senhor. Do PSOL? É do PSOL. Me desculpa, me perdoa. O equívoco. Ela saiu do PSOL. Bom, quero dizer para vocês que tem um projeto de estabelecer o poupa-tempo em Santo André. O Aidan comprou um terreno da Ródia contaminado e passou 4 anos, algo que foi realmente viabilizado pelo governo do Estado, ele não conseguiu implementar por incompetência dele. Quero também fazer da Fundação Santo André um centro gerador de conhecimento, do saber, criando lá a Escola de Administração Pública. Quero que lá seja também uma fornecedora de mão de obra, como a Fundação ABC, excluindo todas essas ONGs que existem hoje, evidentemente, espalhadas nessa cidade. Obrigado, candidato. Muito obrigado. 1 minuto já vencido. Aidan Ravin faria a próxima pergunta, não está presente. Alexandre Flacker vai fazer o questionamento neste instante.
e o candidato vai perguntar em 1 minuto para Nilson Bonomi, por favor, o microfone. Nilson Bonomi terá 2 minutos para resposta. Por favor, Alexandre. Bom, candidato Nilson Bonomi, o senhor já foi supersecretário da atual administração, isso não é segredo para ninguém, sendo até chamado de primeiro-ministro do governo do Dr. Aidan Ravin, usando inclusive automóvel de placa 001 por tempo integral. Eu já presenciei diversas vezes. Hoje, o senhor decidiu ser candidato a prefeito de Santo André. Que tipo de governo o senhor pensa em fazer, de oposição ou de continuação? Se de continuação, o senhor irá persistir nas mesmas falhas que temos hoje? Na saúde, na educação, entre outras? E se de oposição, o que o senhor pretende fazer que o senhor não fez até agora, como supersecretário da administração? Obrigado. 2 minutos, Nilson Bonomi. Alexandre, inclusive nós trabalhamos juntos, né, nesse governo. Realmente eu usei o carro 001 no período em que eu estava trabalhando na prefeitura, né? Até porque o veículo não era utilizado pelo prefeito e a secretaria de gabinete era que eu era secretário e esse veículo fazia parte da secretaria de gabinete. O governo que eu pretendo fazer para Santo André é o governo que fará Santo André voltar a crescer. É um governo que vai fazer Santo André ter o A do ABC. Nós não podemos estar a reboque de outras cidades do ABC, assim como São Bernardo tem isso, São Bernardo tem aquilo, São Bernardo tem aquilo outro. Nós temos que resgatar a autoestima do andreense. A população de Santo André tem que ter vontade de falar: eu moro em Santo André, eu sou andreense. E eu deixei o governo por não concordar com a maneira que o governo estava sendo administrado. As pessoas me colocavam como supersecretário. Eu nunca falei que eu era supersecretário, mas tive, graças a Deus, a possibilidade de assumir 3 secretarias. E desempenhei o meu papel à frente das 3 secretarias com determinação, com coragem, com vontade de fazer o melhor para a cidade de Santo André. Então nós vamos fazer um governo de coalizão, nós vamos fazer um governo para que a cidade seja beneficiada. Nós temos que pensar no coletivo, nós temos que pensar no munícipe, nós temos que pensar na saúde, na educação, na segurança, principalmente capacitando os guardas municipais, valorizando os engenheiros e arquitetos, todos os funcionários públicos. Nós temos que dar aumento, nós temos que resgatar a perda salarial, como disse há pouco aqui nesta mesa. Candidato. 1 minuto para Alexandre Flacher. Bom, candidato, então pelo que eu entendi é de continuação. O senhor pretende administrar em continuação ao que o senhor já fez na administração do Aidan. Mas eu não entendo. Eu tenho um jornal aqui, ó, que mostra a frente contra a Aidan, no qual está Salles, Carlos Grana, Nilson Bonomi de mão dada, vamos para cima do cara, vamos acabar com o cara. Então eu não entendo o porquê desse posicionamento de oposição à situação. O que é uma guerra? Isso não é uma guerra, Nilson. Em minha gestão, a prioridade é o bem-estar do munícipe, é o respeito, sabe? É o respeito ao imposto que nós pagamos. Minha gestão vai ser transparente para a população. Eu já presenciei o senhor chegar na Crasa e falar: quem manda nessa porra sou eu. Eu vi. Eu presenciei. Então, candidato, com todo respeito à sua pessoa, nós trabalhamos juntos. 1 minuto eu fiz, já sim, vencido. Obrigado, funcionar. Alexandre Flacher, pela sua participação. Senhor Nilson Bonomi, o próximo a perguntar é o senhor. Por gentileza, sorteie para quem será dirigida a pergunta. Para quem o senhor vai perguntar? Minha pergunta vai para o candidato Marcelo Reina. Pois não. 1 minuto para a sua pergunta. Candidato Marcelo, quanto no seu governo o senhor pretende dar de reajuste para o funcionalismo público? Tendo em vista que no último reajuste em 2011,
né, ainda eu fazia parte do governo, e os outros secretários não tinham a mesma vontade, a mesma coragem de defender o funcionalismo, de valorizar o funcionalismo. E eu acabei até me desentendendo com alguns secretários, mas tivemos uma vitória, que foi um aumento de 14%. E aí eu pergunto para o senhor, o que o senhor pretende fazer e quanto o senhor dará de reajuste aos funcionários públicos, o senhor sendo prefeito de Santo André? Marcelo Reina vai responder em 2 minutos ao questionamento. Bem, o reajuste do funcionalismo depende, dentre outras coisas, da avaliação do investimento que você falou, verba destinada a investimento, depende da inflação anual. Então é impossível você precisar, nesse momento, sem ter a precisão do quanto tem no orçamento para o ano que vem e quanto que será a inflação. Mas não admitimos reajuste menor do que 10%, porque se a inflação é esperada é de 6, 7%, aumento inferior a esse é inadmissível. Há um prejuízo visível da carreira do funcionalismo público. Há defensores aqui sentados nessa mesa, possíveis ou falsíveis defensores dos trabalhadores, que não se concretizam quando seus partidos são mandatários. Se aqui há defensores dos trabalhadores, por que não vamos votar, por exemplo, o fim do fator previdenciário? São trabalhadores que trabalharam mais de 35 anos nesse país e não têm direito à restituição da sua contribuição. Nenhum dos partidos sentados aqui nessa mesa vota a favor do fim do fator previdenciário. Eu, como prefeito de Santo André e candidato do PSOL, isso é compromisso pessoal, é compromisso político do PSOL, defender em primeiro lugar os trabalhadores. E o partido que é coligado com o PSOL é o PSTU, também tem como bandeira a defesa dos trabalhadores. O funcionalismo público aqui de Santo André, não tenha dúvida que o candidato que tem maior interesse em valorizar o trabalho do funcionalismo público aqui em Santo André é o PSOL, é o PSTU, e isso é bandeira levantada por esse partido, é bandeira ideológica que nós conduzimos por todo o Brasil. E não chego aqui e prometo coisas que esses candidatos que estão aqui sentados na representação dos seus partidos o fazem há mais de 30 anos e nunca cumprem. Nilson Bonomi, 1 minuto para a réplica. Bom, sem dúvida nenhuma, eu acho que nós temos que se preocupar bastante mesmo com o funcionalismo, nós temos que se preocupar com a cidade de um modo geral, né? Até porque ser prefeito de uma cidade com 700 mil habitantes, com 3 bilhões e 500 milhões aproximadamente de orçamento, sem dúvida nenhuma nós temos que ter o funcionário com a sua autoestima elevada, nós temos que ter os funcionários com vontade de trabalhar, nós temos que fazer um trabalho de preocupação, assim como eu já fiz. Eu briguei pelo funcionalismo e vou continuar brigando, até porque eu acho que o funcionário bem remunerado, a produtividade do funcionário acaba sendo muito melhor e a população mais satisfeita com o atendimento. Nós temos que se preocupar muito, até porque os funcionários municipais que trabalham na área da saúde, eles lidam diariamente com o povo, eles lidam com o ser humano. E essa daí é a nossa preocupação, de que no nosso governo nós temos a satisfação da população de Santo André cada vez melhor atendida. Obrigado, candidato. Carlos Grana faz a próxima pergunta. Sorteia para quem será dirigida a questão. Microfone, por gentileza. O senhor pergunta a quem, candidato? Minha pergunta vai para o candidato Nilson Bonomi. Nilson Bonomi. Pois não. 1 minuto para a pergunta. Nilson, decididamente a cidade de Santo André está parada. Não houve gestão, inteligência, não houve sequer uma obra na cidade nesses últimos 4 anos para melhorar o nosso trânsito. E muito menos uma política de transporte coletivo adequada. Quais são as suas propostas num possível governo em que o senhor seja prefeito? 2 minutos.
Nós temos que se preocupar, candidato, sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar, com o transporte público. Nós temos que aumentar a frota, nós temos que fazer corredor exclusivo de ônibus. Eu fui no bairro, na Represa, eu fui no Parque Miami, entrei num ônibus e fui ver qual é o percurso e qual o tempo que a população daquela região demora até o seu destino, que é o centro da cidade, e aí sim se encaminhará aos seus trabalhos, ou ao seu destino final, enfim. Só que nós percebemos que o ônibus hoje demora uma média de 20 a 30 minutos para chegar lá na Represa. Aí a pessoa desembarca do ônibus e faz uma baldeação e entra em outro ônibus, e espera mais meia hora para entrar nesse outro ônibus. E aí sim chega ao centro da cidade. Fora o tempo que o munícipe fica dentro do ônibus, ele demora 1 hora esperando. E isso, 10 horas da manhã, não é normal, mas é aceitável. Agora, 4 horas da manhã é um absurdo a pessoa ter que sair da sua casa, sabendo que vai perder 1 hora só para esperar o ônibus e para fazer a baldeação. Então, a nossa proposta é fazer, no terminal do Vila Luzita, uma subprefeitura e fazer o corredor exclusivo de ônibus, para que a população tenha mais rapidez e mais eficiência no transporte público. E naquela região, o atendimento da prefeitura aos munícipes mais perto, para que eles não tenham que vir à prefeitura no centro da cidade. Então isso é uma preocupação do nosso governo. Fazer a transposição da Avenida do Estado, a continuação, com certeza, do viaduto do Santa Terezinha, aonde tem um fluxo de carro no final da tarde, na parte da manhã, ou seja, no horário de pico, muito grande. Então nós temos que se preocupar, sim, com o calcanhar de Aquiles, não de Santo André, de todas as cidades, que é o trânsito. Tempo esgotado, candidato. 1 minuto para a réplica de Carlos Grana. Eu gostaria só de reafirmar que foi dito em um determinado momento do debate anterior que a defesa do bilhete único era um debate eleitoral. E eu fiquei muito satisfeito porque boa parte dos candidatos tem defendido o bilhete único para ser implementado em Santo André. Eu fui autor do projeto que institui o bilhete único metropolitano nos meus primeiros meses como deputado estadual. Quero reafirmar esse compromisso do bilhete único, porque São Bernardo, Mauá, São Caetano, São Paulo, Diadema já tem bilhete único. Santo André não teve bilhete único. No nosso governo vai ter bilhete único. Muito obrigado, candidato. Marcelo Reina, é a sua vez de fazer pergunta em 1 minuto para ser respondida em 2 minutos. Vai ser dirigida ao candidato Carlos Grana, a pergunta de Marcelo Reina. 1 minuto para a sua pergunta, candidato. Só lembrando os demais candidatos, eu fiz a propositura aqui da carta compromisso com o pessoal do MST de Terres de Menezes, ninguém se comprometeu ainda, hein? Então vamos responder aí. Pois não, Marcelo. Em 97, a administração petista reduziu o salário dos servidores públicos em 6,25%, alegando problemas no caixa da prefeitura. Entretanto, ao longo do tempo, ampliou significantemente o número de secretarias e cargos comissionados, além das terceirizações. Você também acha que o serviço público deve se apoiar nos cargos comissionados em detrimento dos cargos de carreira? Não, prioritariamente temos que valorizar o funcionário de carreira. Evidente que nós, a cidade, precisamos ter muito carinho. O atual mandatário, o prefeito, o senhor Aidan Ravin, prometeu na campanha anterior que ia reduzir em 50% os cargos comissionados. Podem verificar, retomem as propostas e as declarações daquele período eleitoral. Não fez, muito pelo contrário, aumentou o custeio com funcionários gratificados no município. É só constatar o orçamento na sua execução. Segundo, nossa tradição, Reina, você me conhece, ou já ouviu a minha trajetória. Eu sou um dirigente sindical, tenho uma militância de 30 anos. Sempre defendi os direitos dos trabalhadores no setor privado. E é evidente que a minha história e a minha trajetória não me coloca
no sentido de reduzir direitos. Nem um direito será reduzido. E presta atenção, funcionalismo público, porque na boataria já estão dizendo que eu vou acabar sendo eleito com o pagamento dos precatórios. Isso não é verdadeiro, até porque é uma lei aprovada pelo Senado. E Santo André está cumprindo apenas a lei da emenda constitucional que foi aprovada em Brasília. Eu creio, e o Nilson está aqui presente, havia sim uma possibilidade de, num espaço bem inferior ao período que está sendo pago os precatórios aos funcionários, no início do processo de negociação. O prefeito Aidan Ravin sabe disso, ele foi omisso, e por isso eu creio que não é só compromisso de continuar pagando os precatórios, como nós vamos buscar negociar com os envolvidos para que a gente possa antecipar o pagamento, porque a prefeitura hoje tem sim condições de pagar pelo que está arrecadando agora nesse momento. Muito obrigado. Candidato. Um minuto, Marcelo Reino. Candidato Carlos Grana, realmente eu respeito a tua trajetória e a tua figura, mas você há de convir comigo que é difícil acreditar isso vindo do PT, imaginando ou vislumbrando o que aconteceu nos últimos anos. Como o PT tem coragem de defender os trabalhadores, sendo que ele não negocia com os professores em greve, os servidores federais? Como acreditar na defesa dos trabalhadores, sendo que o PT não vota contra o fim do fator previdenciário? Como acreditar nessa questão dos cargos comissionados, sendo que o PT foi que iniciou o encharcamento da Prefeitura Municipal com os cargos comissionados? O Aidan não inventou os cargos comissionados, ele apenas continuou o encharcamento dos cargos comissionados iniciado pela administração petista. E, de fato, mentiu falando que iria reduzir esses cargos comissionados da Prefeitura e não fez. Tempo esgotado. Obrigado, candidato. Estamos no terceiro bloco do debate e vamos agora à última rodada de perguntas entre os candidatos. Quem começaria seria o senhor Aidan Ravin, que não está presente. Alexandre Flacker inicia este bloco, perguntando em 1 minuto, confirmando o candidato que resta, que o senhor não fez pergunta. A pergunta vai para o doutor Raimundo Salles. Pois não, 1 minuto para a pergunta. Bom, candidato, o senhor saiu candidato a deputado estadual na época do Democratas, tá certo? O TRE indeferiu por unanimidade o registro de sua candidatura. Com essa decisão, o senhor passa a ser o primeiro político, o primeiro homem do Grande ABC a ser enquadrado na ficha limpa. Lei número 135/10. O senhor também foi condenado pelo TSE por abuso indevido dos meios de comunicação social e abuso de poder econômico, no pleito de 2006, quando então o senhor era candidato a deputado federal. Pergunto, como o senhor vê a lei da ficha limpa? Ela beneficia e protege a população, eliminando e impugnando a candidatura de pessoas que foram condenadas por corrupção, sem mesmo antes assumir o cargo? Como o senhor se sente por ser o primeiro homem, o primeiro político do Grande ABC a ser enquadrado na lei da ficha limpa? Obrigado. Em 2 minutos, Raimundo Salles. Eu só perdoo ele porque ele é muito moço ainda. Dizia que era advogado, se retratou dizendo que não era advogado. Dizia que era gerente do hospital, não era gerente. Diz que é bisneto do senador Flack e não é bisneto. Eu vi lá na internet, nem bisneto é. Agora eu quero dizer para você o seguinte, a sua ignorância jurídica é tamanha que você tem que ver os acórdons, você nem estagiário de direito é, e ver as decisões judiciais posteriormente. Eu fui absolvido em todas as instâncias, posteriormente pela Carmen Lúcia, no plenário do TSE e pelo juiz aqui. Agora, quem mente veementemente sobre a trajetória, você morava em São Caetano, teve 282 votos, além de tudo é mal agradecido, e quero dizer uma coisa para você, volte para os bancos da escola, estude, para depois a gente conversar sobre questões jurídicas, porque você não sabe absolutamente nada. No Repórter Diário você deu uma entrevista dizendo que você era advogado, não era advogado. Você não era advogado, mais do que isso, você precisa respeitar as pessoas e a trajetória das pessoas, entende?
respeitar as trajetórias das pessoas. Peço à plateia que não se manifeste. Só um minutinho. Então, eu quero dizer para você isso, que eu fui absolvido pelo TSE em todas as instâncias. Eu não fui para o repórter diário dizendo que era advogado, usurpando de função que não utilizava, dizendo que era gerente lá do Hospital Municipal, sendo que era agente administrativo ganhando R$ 1.700. Mais do que isso, acima de tudo, diz que é bisneto. Para ser bisneto, teu pai tinha que ser neto e teu avô, evidentemente, filho. Vai lá no site, vocês vão ver que não existe isso. Entendeu? Talvez um tataraneto, alguma coisa assim. A tua mentira é contumaz. A tua mentira, ela escandaliza, não só pela insignificância sua eleitoral, mas pela sua insignificância cultural, na medida em que você fala uma grande bobagem aqui. Alexandre Flacker, 1 minuto para a sua réplica. Nossa, o senhor ficou bravo, hein? Ficou bravo mesmo. Em vez de expor suas propostas, me atacando, faltando com a verdade, tá? Porque eu sou muito educado, não vou chamar o senhor de mentiroso. O senhor faltou com a verdade. O senador Flacker, sim, é meu bisavô, tá certo? Na época que o senhor morava lá no interior, era secretário do DIB em São Bernardo, tá certo? Eu já era de Santo André, eu nasci e fui criado em Santo André. Santo André. Minha mãe mora assim em São Caetano. Eu moro em Santo André, fui criado, tá certo? Não era agente administrativo, eu cuidava do hospital. Tá certo? O senador Flacker morreu em 1957. Diferente que o senhor pense que 1320, não faz muito tempo. Mas eu não vou perder tempo com coisa pequena, porque eu sou Flacker aqui em Santo André. Tá certo? A minha família é Flacker. Eu não preciso gastar 2, 3 milhões de reais em placa para ficar conhecido, porque minha família já fez por merecer, tá certo? O senhor já tem tempo esgotado, candidato. Muito obrigado. A próxima pergunta será feita por Nilson Bonomi, candidato do PMDB. Terá 1 minuto para fazer a sua pergunta. Tá certo, tem que fazer Você não é dos netos, ele não. Sou sim. Eu te mostro, A quem será dirigida a pergunta, candidato? Para o candidato Raimundo Salles. Pois não. Pergunta de Nilson Bonomi, em 1 minuto para Raimundo Salles. Peço à plateia silêncio, por gentileza. Estamos caminhando para os momentos finais do debate. Candidato, novamente eu quero tocar no assunto do reajuste dos funcionários públicos, do funcionalismo. Até porque esse debate aqui foi feito por intermédio do Sindserv, da CISA, né, que são representantes dos empreendedores, do funcionalismo público, né, e da UDESA. Enfim, o que o senhor pretende fazer com os reajustes salariais dos funcionários públicos, e em especial o salário da Guarda Municipal? A cidade de Santo André conta hoje com 9.340 funcionários públicos, mais de 3.000 aposentados. Mas o que é interessante é que na gestão do PT, eles abriram o concurso público e colocaram mais de 5.000 funcionários públicos naquela oportunidade. Até então, o Brandão tinha apenas, tão somente, 4.200 funcionários. Isso desenrolou numa situação em que o custeio da prefeitura ficou maior do que a capacidade de investimento. O Cote ainda me falava que no final da gestão dele, eles tinham a capacidade de investimento de 35%. Então, é evidente, com o volume de situações como essa, mais 60 milhões gastos com o Instituto Carvalho e outros institutos, ficou inviabilizado, até por uma questão de lei de responsabilidade fiscal, a possibilidade de dar aumentos, porque eles criaram essa situação. O que nós vamos fazer? É evidente que não há razão nenhuma para a manutenção de uma situação como essa. Uma situação em que ONGs virtuais, pessoas que não trabalham, ONGs criadas 2 meses depois da gestão do Aidan, venham, evidentemente, a comer o erário público.
Eu quero dizer ao funcionário público, aos condutores do SAMU, aos engenheiros presentes, aos arquitetos, que há um compromisso inalienável com o funcionalismo público, um compromisso de recuperação salarial e volto a dizer, e todo aquelas propostas que eu apresentei, que eu pretendo apresentar hoje ainda no final da noite para o sindicato. Eu sei que não dá para discorrer sobre tudo, mas quero dizer que há um compromisso grande em capacitá-los, fazer da Fundação Santo André a grande fomentadora da atividade do funcionalismo público. Tempo esgotado. Desculpa. Muito obrigado. Wilson Bonomi, 1 minuto. Bom, acho que o senhor esqueceu de falar a respeito da Guarda Civil, mas não vai faltar oportunidade. Eu, sem dúvida nenhuma, eu quero fazer aqui um compromisso com a Guarda Municipal de aumentar o risco de vida para 40%. Era 18%, nós passamos para 25%, uma briga que eu defendi aqui na Câmara Municipal e pretendo, com certeza, elevar para 40%. O funcionário ele tem que ser valorizado. O Guarda Civil, como há pouco nós dissemos aqui, ele usa uma arma, embora seja um 38, mas é uma ferramenta para se defender, né? E ele tem que cuidar dos próprios públicos. Mas se, por exemplo, ele se deparar com um marginal fazendo qualquer ato, um estupro, por exemplo, ele vai chamar a polícia militar para apoiá-lo na ação ou vai prender o bandido, vai tentar desmobilizar o bandido que está fazendo esse tipo de atividade? Então, a Guarda Municipal tem que ser defendida, o funcionário público tem que ser defendido. Tempo esgotado, obrigado. Mais uma rodada encerrada. Próximo a perguntar é Carlos Grana, candidato do PT, que, pelas minhas contas, deve perguntar a Raimundo Salles. Salles, candidato Salles, indiscutivelmente a questão da segurança, ela é um dos principais problemas enfrentados pela nossa cidade, na nossa região, sobretudo nos grandes centros urbanos. Gostaria de perguntar quais são os seus planos na hipótese de ser eleito prefeito de Santo André. Agradeço a pergunta do Grana. Quero dizer a vocês que a questão da segurança tem sido estudada no mundo todo como um tripé. Um diz respeito a quem pratica o crime. Para este caso, cadeia certa, lei dura e cadeia certa. Governo federal, governo do estado. Outra questão diz respeito a quem sofre a violência, a vítima. Neste caso, apoio do poder público, a casa de acolhimento às mulheres que podem sofrer alguma violência e outros tipos de amparo que o governo pode fornecer, inclusive municipal. Mas o terceiro elemento desse tripé é o ambiente do crime. Nova York experimentou a chamada tolerância zero. A tolerância zero era justamente relacionado à ideia que o ambiente do crime é obrigação de interferência da municipalidade. Vou trabalhar com a vigilância sanitária, vou trabalhar com a guarda municipal e vou trabalhar também com aquilo que a gente pode chamar que é alvará provisório de funcionamento. Incidências e reincidências de crime em áreas específicas terão objetivamente a cassação do alvará. Quero dizer isso e reafirmar meu compromisso em relação a várias áreas de Santo André, várias que têm evidentemente, violências quase endêmicas, violências reincidentes e que, trabalhando com mapa de transparência, vamos utilizar a prefeitura, todo o poder da prefeitura, inclusive para fechar estabelecimentos que mantêm a contravenção contínua, mesmo sendo, vez por outra, fechada pela Polícia Civil ou Militar e que voltam a funcionar em função da não ação da prefeitura. O uso da máquina da prefeitura para interferir diretamente no ambiente do crime é algo que farei com mão forte, com a certeza de que nós vamos reverter esse quadro. Obrigado, candidato. Participação de Carlos Grana, 1 minuto para a réplica.
um dos aspectos fundamentais é a remuneração dos nossos policiais da PM e da Polícia Civil do Estado. Os salários que recebem abrem espaço para a busca de um segundo emprego. E é preciso, portanto, que haja valorização. Como deputado estadual, nossa bancada do PT, juntamente com a do PSOL, do PDT, tem defendido o Major Olímpio com muita firmeza. Porém, o governo do PSDB, do senhor Geraldo Alckmin, não tem dado valorização para os policiais militares. Isso é um fato. Muito obrigado. Pois não. Próxima pergunta de Marcelo Reina, que ainda não perguntou para quem, Marcelo Reina? Apenas para quem não está presente, segundo a minha anotação. Aidan Ravin. O senhor tem 1 minuto de espaço para deixar registrada qual seria a sua questão ao candidato que não veio ao debate. Bem, senhor Aidan, primeiro gostaria de parabenizá-lo pela presença, dizer que é muito importante a presença de um candidato num debate para fortalecer a democracia no país. Então, parabéns pela tua presença. Não sei se eu pergunto para o senhor sobre o Teatro Carlos Gomes, no qual foi demolido sem aprovação do CONDEFAPASA, sem licitação, ou não sei se eu pergunto para o senhor sobre a questão do SEMASA, CPI do SEMASA, já que fui proibido ontem nessa casa de falar sobre o assunto. Gostaria de saber se tem um advogado que trabalha na prefeitura, tem expediente como funcionário público, porém não contratado, dá expediente ao lado da sala do superintendente, ninguém sabe quem o contratou. Ambos mencionaram que o senhor tem participação direta nesse esquema, e o senhor não veio depor na CPI, por qual razão? Não foi convidado ou foi bloqueado pela situação aqui nessa casa? O senhor pode Candidato responder no próximo debate. Raimundo Salles também vai perguntar para o doutor Aidan. O senhor não fez ainda a pergunta ao doutor Aidan. O senhor tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Bom, silêncio, por gentileza. Estamos caminhando para o final do debate, por favor. Obrigado. Isso. Primeiro que uma das grandes decepções no governo Aidan, ao qual eu tenho uma participação, porque no segundo turno acabei apoiando, ele foi o culpado. Mas quero dizer que a questão do do Oliveira Lima, o abandono do Oliveira Lima, o aspecto de ele não ter continuado o projeto do saudoso Celso Daniel, que cada um quer puxar para um lado, coitado do outro tá lá em cima. Eu vi um adesivo aqui, que ele está parecendo um fantasma, inclusive, você entende? Então, eu acho que o Celso Daniel tem coisas muito importantes, inclusive nessa questão do Oliveira Lima. As 14 câmeras estavam quebradas, os chafarizes deteriorados. Então, Aidan, é aquela história, um dia o Roberto Jefferson falou lá para o Zé Dirceu, né? Sai daí que você está atrapalhando, você entende? Então, eu acho que é o ideal para nós aqui, sabe? Eu quero agradecer a todos vocês e dizer que eu gostaria muito que o Aidan estivesse aqui. Até porque eu sou um pouco responsável pelo governo dele, na medida que o meu partido, no segundo turno, apoiou ele por coerência. Bem, está vencido 1 minuto, candidato Raimundo Salles. Mais um intervalo para tomar uma água. Na volta, as considerações finais e o encerramento desse encontro, debate dos candidatos a prefeito de Santo André.